Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 18 de novembro, o Evangelho é tirado de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir adiante dele para outra margem, até que ele despedisse as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu a montanha sozinho para rezar. Quando chegou o fim da tarde, ele estava aí sozinho e a barca já se encontrava bem longe da terra. Era batida pelas ondas, pois o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Vendo Jesus que caminhava sobre o mar, os discípulos ficaram espantados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." Então Pedro lhe pediu: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." Descendo da barca, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento forte, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E lhe disse: "Homem fraco na fé, por que você duvidou?" Assim que eles subiram à barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: "Tu és verdadeiramente Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste dia 18 de novembro, começo da nossa semana, o Evangelho nos narra Jesus andando, indo ao encontro da barca, pelo mar, andando sobre as águas. A gente vê nesse Evangelho que Jesus tinha subido ao monte para rezar, para orar, para pedir a Deus. E depois, durante a noite, ele veio caminhando sobre as águas do mar, ao encontro da barca onde estavam os seus discípulos, que quando o avistaram, ficaram com muito medo. Nos dias atuais, quantos medos a gente tem de alguma coisa na nossa vida? Naquele episódio, eles achavam que era um fantasma, mas quantos medos a gente tem na nossa vida e que não fazemos as coisas que às vezes tem que ser feito por causa de medo, E aí Pedro indaga a Jesus, que quer ir até ele para provar, se ele é realmente Jesus, e aí Jesus o chama para vir. Pedro começa a caminhar em cima da água, por cima da água, mas quando ele perde a fé dele, ele começa a afundar. E isso nos remete à nossa vida cotidiana, Quando a gente está com medo, às vezes a gente tem um pouquinho de fé, mas a nossa fé é estremecida no nosso dia a dia por algum acontecimento, que a gente vai perdendo a nossa fé, algum desânimo na vida, e aí a gente começa a afundar. Nesses momentos é que a gente tem que ter mais fé ainda em Jesus. Então, que nós possamos, nesse Evangelho, olhar e ver, quanto a gente perde a nossa fé por pouca coisa. E quando Jesus estende a mão, porque ele é sempre misericordioso, ele puxa Pedro de dentro da água e ele faz subir, ou seja, a nossa confiança em Deus, Jesus sempre nos acolhe e sempre é misericordioso. E após disso, de tudo isso, o vento se acalmou, mostrando para nós que Jesus é o Senhor do universo. Tá bom? Então, que nós possamos, nesse dia 18 de novembro, se encontrar, deixar nosso medo de lado e aprofundar a nossa fé e confiar mais em Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.